Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o Chico, né? O Chico Souza desse canal. E tô aqui hoje para fazer um conteúdo meio diferente, atendendo a alguns pedidos, que foi para falar um pouquinho de como é que eu fiz a graduação, né? Eu me formei recentemente em antropologia e licenciatura em ciências sociais. E me formei em muito pouco tempo. Me formei nos dois cursos em 3 anos e meio. E, de certa forma, eu acho que eu posso passar algumas dicas que não são no modelo de dica de coach, de faça isso para vencer, nem nada do tipo, mas coisas que eu fiz que foram úteis para mim e que podem ser úteis para as outras pessoas, principalmente para a galera que está começando agora. Feita essa apresentação do tema, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Comecei minha graduação em 2019 na Universidade de Brasília, em Ciências Sociais, e me mudei para licenciatura em Ciências Sociais logo no segundo semestre. Por que que eu fiz essa mudança? Eu sabia, percebi logo no primeiro semestre que as matérias da licenciatura, por serem as mesmas para vários cursos diferentes, eram muito concorridas. Então não conseguia pegar as matérias de licenciatura com tanta facilidade quanto eu conseguia as outras matérias do departamento, principalmente de antropologia. O que eu fiz de partida foi montar uma tabelinha no Excel com todas as matérias obrigatórias da licenciatura, com todas as matérias obrigatórias do bacharelado e ver as correspondências entre elas. E aí passei a pegar como optativas da licenciatura matérias que eram obrigatórias para antropologia e como optativas para antropologia matérias que eram obrigatórias da licenciatura. Principalmente as introdutórias. Normalmente, na Universidade de Brasília, matérias introdutórias são aproveitadas em várias habilitações diferentes. Então, montei essa tabelinha, fiz essas correspondências e comecei a pegar as matérias que estavam ali obrigatórias para os dois. E aí, quando eu cheguei nos 3 anos de curso, eu pedi à SA para que simulasse o meu histórico de antropologia, eles simularam, e aí eu estava formando tanto na licenciatura quanto no bacharelado. E concluí agora, recentemente, os dois cursos. Eu tenho 21 anos, e aí é isso. Comecei em 2019 e terminei agora em 2022, né? De apresentação geral, acho que é isso. O resto eu vou falar já nas dicas. Separei 5 dicas que eu acho que são úteis. A primeira delas é definir um tema, logo no começo da graduação. Eu sei que isso é muito complicado, mas eu digo que não seja nem um tema muito específico, mas algo que te mova, que você tenha interesse, que você tenha tesão em estudar, em pesquisar. No meu caso, foi a questão agrária e ambiental, especialmente grilagem de terras, que foi onde eu encontrei a intersecção entre esses dois temas. Mas antes disso, né, eu estudei muito meio ambiente, fiz PIBIC nesse tema, em outros departamentos, então, né, vale a pena dar uma circulada para você ir definindo melhor o que você tem interesse. Mas por que que é importante ter esse tema definido? Porque a partir desse tema, você consegue focar melhor seus estudos em uma área só. E aí você consegue, de certa forma, compreender melhor os autores quando você dá uma utilidade para eles. Porque ler a teoria por ler é muito maçante, é muito desgastante. Quando você começa a utilizar ela para pensar algo que te interessa, os trabalhos e as atividades, as provas e tudo mais ficam muito mais simples. Então, essa é uma dica simples, uma dica fácil que pode ser aproveitada por muita gente. Definir um tema de largada. E pode ser um tema bem amplo, meio ambiente, um puta tema amplo. Questão agrária, enfim. E aí vai de vocês. A segunda dica, a regra do menor esforço. Uma coisa que eu aprendi cedo na graduação é que as pessoas não esperam muito de graduandos. E isso é ótimo pra gente. Porque, primeiro, nos permite errar, então a graduação é o momento de cometer erros, porque as pessoas esperam que a gente erre ali. E além disso, é o momento também da gente ler. Isso é uma coisa difícil da gente compreender na graduação. Mas quando a gente compreende, torna a nossa vida universitária um pouco mais fácil. As pessoas não esperam que a gente tenha ideias próprias. É difícil falar isso, mas a verdade é essa. Na graduação, as pessoas não esperam que a gente tenha ideias próprias. As pessoas esperam que a gente leia o que elas passam pra gente. Então, o que eu recomendo? Se a média é 5, leia metade dos textos. Mas leia mesmo, leia com vontade. Faça fichamento, marque o texto, se dedique a esses textos.
E a partir deles, né, utilizando a primeira diquinha do tema definido, você vai conseguir prender, guardar muito melhor as ideias e utilizá-las depois. Então, regra do menor esforço. Leia o mínimo possível, erre o quanto você achar necessário, mas guarde a sua força de vontade para coisas que realmente importam. Porque aí a gente vai entrar na terceira dica, que é que a universidade não é só a sala de aula. Eu recomendo muito. Saia da sala de aula, vai fazer PIBIC, vai fazer extensão, vai fazer docência, vai fazer estágio, vai fazer, enfim, vai trabalhar fora. É uma merda também trabalhar durante a graduação, mas pelas dificuldades que a gente está passando, são poucas as pessoas que conseguem fazer uma graduação sem ter uma outra renda, né? Eu trabalhei durante toda a minha graduação num departamento da própria UNB. Eu fui assistente de administração, responsável pela comunicação do departamento de ciência da computação. Trabalhei lá pelos 3 anos que eu fiz, né, que eu estudei na universidade. Porque eu precisava do dinheiro. Então, trabalhava no departamento, fazia PIBIC, não fazia PIBIC no próprio X, circulei, saí do departamento, então fui fazer PIBIC no departamento de História, depois fui fazer PIBIC na Faculdade Planaltina com a galera do agronegócio, e tanto o salário do estágio quanto a bolsa do PIBIC me ajudaram a ter uma estabilidade um pouco melhor em Brasília. E me ajudaram também a utilizar muito do que eu estava lendo em sala de aula. Então, essas três regrinhas aqui, todas elas ligadas de certa forma, deram muita vazão, muita circulação, muita aceleração, muita prática mesmo para tudo que eu estava vendo em sala de aula. Quarta dica, que está muito ligada à terceira, que é que a faculdade é o momento da gente fazer contatos e amigos. Né? A grande ideia da universidade pública, ter pessoas de classes sociais distintas, é justamente para que a gente faça esses contatos, a gente conheça pessoas diferentes, dialogue com essas pessoas, enfim. Então, isso é algo muito importante. E tem um outro aspecto ligado às dicas anteriores, que é essas amizades de academia, para além de festa, para além de momentos, né, compartilhados de próprio ócio, de brincadeira, diversão, elas servem também para a gente poder melhorar os nossos trabalhos dentro da universidade. Então, recuperando, né, quando você tem o seu tema definido, tá seguindo a regrinha do menor esforço, tá lendo, né? Não tá lendo tudo, porque não é possível, tá lendo o que você dá conta, mas você tá se dedicando realmente a esses textos que você escolheu ler. Tá conseguindo instrumentalizar eles porque você já tem um tema definido. Você não só pelo tema definido, mas que, por exemplo, você consegue abordar esse tema no seu PIBIC, você consegue abordar esse tema numa extensão. Então você tá, né, de certa forma, numa lógica circular, de estudar e aplicar, estudar e aplicar. Quando você tem esses amigos que estão, né, estão engrenando numa dinâmica parecida com a sua, vocês conseguem melhorar os trabalhos uns dos outros. Então, às vezes, você tem que entregar um texto final, tá um pouco inseguro, pede para um amigo dar uma olhada. Assim, muito do que a gente, muito das críticas que a gente recebe na universidade são porque nossos textos não são lidos por outras pessoas. Então, isso talvez podia ser até uma dica aqui dessa lista, mas não está aqui. Entra, de certa forma, nessa dica 4 dos amigos e contatos. É que a gente precisa aprender a ser lido. E a amizade é a melhor coisa para isso, porque a amizade, ela é sincera. Peça aos amigos para ler, para mandarem comentários, para serem realistas mesmo. Falar, olha, esse parágrafo aqui não tá legal, não entendi sua ideia aqui. Porque nesses detalhes, dividir essas coisas auxilia tanto o colega que está no mesmo processo que você, está passando pelas mesmas coisas que você, quanto para estar melhorando sua escrita. E aí, com o tempo, você perdendo esse medo de ser lido, consegue, né, mesmo mandar os seus trabalhos para as revistas, enfim, começar a publicar, que seria tema para um outro momento. Eu diria para ter amigos e ter esses amigos que leiam os trabalhos. Que você possa compartilhar, que você possa trocar ideia, que vocês possam viver mesmo essa fase da universidade. E por fim, eu acho que um resumão, né? Essa última dica talvez seja um resumão de todas as outras, que é dedique-se ao que você gosta na universidade. Porque é isso, assim, a universidade, principalmente a graduação, é esse momento que você pode errar. E errar fazendo o que a gente gosta é melhor do que errar fazendo o que a gente não gosta. Quando você vai definir esse tema, veja realmente o tema que você curte, que te dá tesão de ler, que te dá tesão de pesquisar, para que você consiga desenvolver isso melhor, né?
seguindo essas outras diquinhas super simples, super básicas, que me ajudaram pra caramba durante a graduação, para ter um foco realmente, né? Para ter um foco, saber onde eu queria chegar. Eu queria formar cedo, porque eu tinha que trabalhar, eu tenho que trabalhar, né? Eu queria que o meu esforço não fosse jogado fora. Às vezes a gente pensa, poxa, eu tô fazendo essa graduação aqui, mas não sei nem se é isso que eu quero fazer e tal. Então, assim, eu diria, principalmente se você faz faculdade de humanas, o tempo que você está utilizando na universidade nunca é desperdiçado. E você consegue olhar para outros temas que não os próprios da sua aula com todo esse ferramental que a universidade te propõe. Eu diria para você se jogar de cabeça em temas que você gosta. Por exemplo, o tema do meio ambiente é algo que me cativa. Eu entrei de cabeça nisso, tanto que agora eu estou entrando no mestrado em desenvolvimento sustentável. E se não fosse, né, essa dedicação, esse gosto pelo tema, provavelmente eu teria tido muito mais dificuldade durante a graduação. Então, eu encerro com essas 5 dicas. Espero que sejam úteis para alguém, que vocês passem para frente se ajudar em alguma coisa.